também no Instagram. Sejam bem-vindas. E eu vou começar então novamente a apresentação e à medida que for surgindo dúvidas, é só vocês colocarem no chat que eu respondo, ok? Eu vou então iniciar aqui a apresentação, falando um pouquinho, né, sobre o conteúdo da nossa aula que foi semana passada, aliás, na semana do carnaval, né, na véspera do carnaval, onde eu falei sobre o que é personal brand, que na verdade é um resumo do livro do Arthur Bender, que ele fala, ele ajuda você a criar a sua marca pessoal. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu me chamo Dani Cris, eu sou formada em design, com pós-graduação em branding e storytelling, e tenho um estudo de design focado na construção de marcas para pequenos negócios, com foco no público feminino. Estou aí há 10 anos, praticamente, ajudando a criar marcas para empreendedoras. Antes de mais nada, é preciso entender o conceito de marca pessoal, né? E o que é marca pessoal? É a impressão que deixamos no mundo através das nossas ações, das nossas atitudes e palavras. Ela é formada pelas nossas experiências, habilidades, valores que nos diferenciam enquanto profissional. E o branding pessoal, ele é justamente um processo, ou seja, uma estratégia com o objetivo de criar, posicionar e manter essa percepção positiva de si mesmo e do público, aproveitando as suas características individuais que são únicas e também apresentando uma narrativa diferenciada para um público-alvo específico. E de que forma você comunica isso, né? É o que a gente vai ver ao longo da apresentação. Tem alguma dúvida a respeito sobre esses dois conceitos? Pode deixar no chat ou se quiser abrir a câmera e participar, fique à vontade. Bem, vou explicar de uma maneira simples o que é o branding pessoal e marca pessoal. Quando você vai se candidatar, por exemplo, a uma vaga de emprego, que você vai apresentar o seu currículo, ali tem as suas habilidades, né, as suas competências, a sua formação, suas experiências em outras empresas. E quando você vai para uma entrevista, para passar pelo processo seletivo, você está ali também oferecendo a sua imagem pessoal de um profissional qualificado para aquela vaga. Então você ali está se posicionando com a sua marca pessoal, né? Você está fazendo o branding da sua imagem com as suas atribuições, né, seus atributos, ali a partir do seu currículo e da conversa com a pessoa que vai selecionar, né? Com o profissional ali que está ali lidando com o processo seletivo. Então, basicamente, o branding é isso. É você se ver como um profissional, como um negócio e criar estratégias para poder comunicar isso para o público-alvo que você está determinado a atingir. Bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo, né? Confeitando Oficial. Muito bem-vindo, boa noite para você também. Bom, e aí eu começo, né, falando sobre sorte, né? É o que o livro propõe logo no início, né? Que a gente tem o costume de acreditar. Fulano se deu muito bem naquela profissão ou naquele empreendimento, ou teve um crescimento forte do seu negócio. Mas será que foi sorte mesmo, né? Temos essa visão de achar que é sorte. As pessoas de fora têm essa visão sobre alguém que empreende ou que está num momento de sucesso do seu negócio ou da sua própria vida. Mas será que é sorte? Ou será que é porque essas pessoas assumiram a direção da sua própria vida? Ou seja, elas se posicionaram como profissionais, como pessoas que se enxergam como um negócio, como um empreendedor ou como um empresário. E por isso ela tem o sucesso, né, que as pessoas pensam que é sorte. Boa noite, Suzana. Boa noite, Chambra. Sejam muito bem-vindas. Até o momento, alguém tem alguma dúvida a respeito sobre esse conceito que eu acabei de explicar? Bem, vou avançando, tá? Qualquer dúvida é só falar. E um outro momento que ele fala no livro, justamente no final, né, tem lá na contracapa do livro,
aonde você quer chegar. Não espere um milagre e faça acontecer. O que quer dizer? Que você é o único responsável pelas suas ações e pelo sucesso da sua vida. Então é importante que você tenha direcionamento, saiba aonde você quer chegar e trabalhar isso para poder evoluir e crescer. E aí ele continua, né? Não culpe ninguém, não espere nada, faça alguma coisa. A responsabilidade é toda sua. A gente não deve imputar a terceiros uma responsabilidade que cabe somente a nós de evoluir, crescer, se desenvolver e prosperar. Então não é para culpar ninguém, não esperar nada de ninguém, apenas de si mesmo. E se movimente, justamente você sair da inércia e se colocar em movimento para desenvolver-se e se enxergar então como um profissional qualificado. Seja empreendendo ou dentro de uma empresa, trabalhando a sua mão de obra de forma estratégica para crescer ali dentro do negócio, dentro da empresa, por exemplo. E aí eu faço uma pequena provocação para que você possa refletir. Qual é a percepção que você imagina que as pessoas têm a respeito da sua imagem pessoal, da sua marca? Reflita sobre isso e pense como as pessoas te enxergam. Isso faz parte também do branding pessoal, da sua percepção, da percepção que as pessoas têm sobre você enquanto um empreendedor, enquanto um empregado profissional, enfim, enquanto você está ali representando a sua marca. E aí tem mais algumas perguntas também que são interessantes de você fazer essa autoavaliação. Por que essas pessoas, vamos pensar então você empreendendo, por que essas pessoas escolheram você ao invés de outro empreendedor, né, de outro profissional? O que você tem de diferente que outras marcas não têm? Com que palavras você está sendo descrito por elas? Em que seção do supermercado elas te veem? Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais à frente. O que você carrega nas mãos todos os dias reflete o que você quer que elas pensem da sua marca? Que sinais sua marca emite nesse exato momento? E qual palavra te descreve em suas redes de relacionamentos? Quais são os sinais que a sua mesa de trabalho emite na sua sala? Ou se você trabalha em confeitaria, por exemplo, quais são os sinais que o seu local de trabalho emitem naquele momento onde ali você está trabalhando? Por quê? Porque todos os nossos movimentos, todas as nossas ações, até a forma de se vestir, a forma de se comportar, a sua mesa de trabalho, o seu local de trabalho, refletem quem você é. Vamos imaginar que você tem dois profissionais. Na mesa de trabalho dele é toda organizadinha, as folhas no seu devido lugar, tem um porta-retrato com uma foto da família, tem uma plantinha do lado, é bem organizado, bem limpo. Qual é a imagem que você tem daquele profissional que tem essa mesa organizada em relação, por exemplo, àquele outro profissional que está sempre desesperado, correndo, procurando as coisas porque não encontra, porque está uma mesa entulhada de papéis, que você não consegue nem enxergar o outro lado. Então isso é um reflexo também da sua imagem pessoal, da sua imagem como profissional. Por enquanto, até agora não tem perguntas, vou avançando. A sua marca pessoal, ela é composta do mercado potencial, ou seja, das pessoas que estão à sua volta, do mercado efetivo, que são os seus amigos, dos conhecidos, que são aqueles prospects, que são pessoas que ainda não te conhecem a fundo ou têm alguma noção sobre você, mas ainda não têm assim, um conhecimento profundo. Rede de relacionamentos são os seus parentes e seus familiares. E os potenciais compradores, que são os amigos dos parentes e os amigos dos amigos. Todo esse conjunto de pessoas, né, que são caracterizados ali como rede de relacionamento, os prospects, faz parte ali da sua rede de networking, da sua rede de relacionamento, do seu mercado potencial. São pessoas que podem comprar de você, se interessarem pelo seu produto ou serviço e passarem a te seguir, né? A te acompanhar e criar um tipo de relacionamento profissional com você. O autor, ele também faz uma comparação de você como se fosse um produto no supermercado. Então, o produto, né, por isso que ele pergunta lá no início, né, em que local da prateleira você está no mercado. Por quê?
vamos imaginar o mercado, você tem a prateleira com produtos. Você tem os produtos na altura da sua visão, que são aqueles que são mais vendidos, né, mais comercializados. Tem aqueles que ficam lá no finalzinho da gôndola, que estão bem lá no final, escondidinhos, são marcas, talvez marcas não tão conhecidas, que não tem tanta conhecimento do público, ou marcas que estão ainda começando ali e não tem muita procura, então ficam ali escondidos. Ou você está lá no destaque não da gôndola ou da prateleira, mas está bem no destaque ali na entrada da loja, né? Que chamam de merchandising, que são aquelas propagandas chamativas, que você tem um stand só com a imagem da marca, com os produtos ali aquela linha de produtos daquela marca. Então, é isso que ele propõe, que você faça merchandising da sua marca pessoal, para que você possa se destacar na prateleira, ou seja, para você possa ter notoriedade, presença no mercado e assim ser visto, reconhecido e principalmente escolhido. Deixa eu só voltar aqui um instantinho. Alguém me chamou, vou ver se é... não é ninguém perguntando nada. Boa noite para quem entrou. Vamos continuar. Marcele, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. E aí ele fala sobre validade, né? Já olhou a sua validade hoje, assim como as marcas, né? Assim como os produtos, nós como profissionais, como marca, também temos a nossa validade. Isso quer dizer o quê? A gente precisa estar sempre antenado, sempre de olho no que está acontecendo no mundo, no mercado, para que a gente possa acompanhar a evolução do mercado e não ficar para trás, não ficar com a validade vencida, né? O que isso quer dizer? Se capacite sempre que possível, participe de atividades relacionadas com o seu trabalho, cursos, workshops, algum tipo de qualificação, contato com outros profissionais. Isso tudo mantém a sua validade ali sempre em dia. E aí você não fica lá no meio das gôndolas, da prateleira de produtos escondidos lá no final da gôndola. Essa é a intenção. E a gente agora fala sobre reputação. Confiança é a chave para uma boa reputação. Mas o que é reputação? Vamos imaginar primeiro que um profissional, uma marca pessoal, ela quer ser vista, ser bem recebida e ter uma visão, né, uma percepção que esteja de acordo com o que ela é, né, com o que a marca é. Então, quando você se posiciona como profissional no mercado, você está ali posicionando a sua visão de mundo, o que você é, o que você comunica. Mas a percepção que o público tem daquilo que você oferece, daquilo que você apresenta, vai interferir na sua reputação. Se você tiver uma boa, sendo bem visto no mercado, reconhecido, você vai ter uma reputação alta. Porém, se você não tiver de acordo com aquilo que o seu público deseja, almeja e enxerga de você, você tende a ter uma reputação reduzida. Então é importante, quando o cliente passa a confiar em você, quando o outro profissional passa a confiar em você, você aumenta essa reputação. Você passa a ser bem visto, bem reconhecido, bem quisto no mercado. Independente se você está empreendendo ou se você é funcionário de uma empresa. E ali ele fala também para você se desapegar do seu cartão de visitas. Aqui eu trouxe mais voltado para o crachá. Porque o exemplo que o autor dá é que você está empregado numa empresa e você tem um cargo ali elevado de autorreconhecimento, em que você é bem requisitado, você participa de eventos, está sempre ali envolvido com as pessoas ali, até pessoas puxando o teu saco, enfim. Você tem uma imagem positiva naquela empresa que você está trabalhando, porém, quando você é demitido, você perde tudo aquilo ali. Por quê? Aquela reputação que você estava tendo não era sua, mas da empresa que você estava representando. Então, você estava representando uma reputação que não era genuína sua, que era da empresa. E quando você foi demitido, tudo aquilo caiu por terra. Então, é importante que você entenda que você é o seu próprio patrimônio. E aí ele faz essa provocação, né, essa pergunta. O patrimônio, você é ou você está? Né? Você está representando o patrimônio de outro ou você é o seu próprio patrimônio através das suas ações estratégicas para se posicionar de forma positiva no mercado.
E aí ele fala sobre profissional estrela, né? Você quer ser um profissional estrela ou permanecer na grande massa anônima e invisível do mercado? O que isso quer dizer? Profissionais estrela são aqueles que estão sempre em destaque, estão sempre sendo bem vistos, estão sempre em evidência, se destacando no meio de tantos outros. E aquela massa anônima e invisível do mercado são os medianos, são os profissionais que desempenham o mesmo trabalho que você, só que não tem um diferencial. Eles acabam executando o que todo mundo faz, não tem algo de diferente que vá chamar a atenção. Então é isso que ele fala. Ele pergunta, você quer ser um profissional estrela ou permanecer como todo mundo, fazendo as mesmas coisas de sempre? Deixa eu ver novamente aqui se tem alguém pedindo alguma informação. Tá, beleza. Vamos continuar. Eu estou no TikTok e estou também no Instagram. Então eu estou sempre olhando de um lado e de outro. Bom, e aí ele cita também que hoje, no mundo moderno que a gente vive para trabalhar, mídia e sono. A gente já acorda com a mídia na mão, né? Com o celular na mão. A gente vive trabalhando o tempo todo e o que nos resta é dormir. E no meio disso tudo, você tem que fazer escolhas, no meio de tantas outras marcas, né, disputando a mesma atenção sua. Então, você acaba escolhendo uma marca em detrimento de outra, acaba deixando de escolher outras para escolher uma ou outra marca. E elas estão o tempo todo ali pedindo a sua atenção, e me escolhe. Quando você consegue se diferenciar, você vai estar também disputando, né, a mesma atenção com outras marcas, porém, quando você tem um diferencial, as pessoas não perdem muito tempo olhando para as outras marcas, elas vão direto em você. Porque elas confiam em você, porque elas confiam no que você oferece, na promessa que você tem para elas. Então, essas escolhas tendem a aumentar à medida que a tecnologia também aumenta. Então, é importante você estar sempre antenado, sempre de olho nas tendências, né, do que está acontecendo no mundo, porque isso influencia muito no seu posicionamento e, consequentemente, na sua reputação. Não seja um profissional órfão, inseguro e pedinte, que foi comprado na promoção torra-torra, né? O que ele quer dizer com isso? O profissional órfão, inseguro e pedinte é aquele profissional estagnado, e nunca está satisfeito com nada, ou está sempre reclamando de alguma coisa, se sente inseguro, não acha que não está sendo reconhecido, é aquele que está sempre ali fazendo o básico, não faz nada para mudar, para se destacar. E aí acaba ficando ali no meio, né, da promoção ali pelo menor preço. Ele é contratado não pela qualidade do serviço que ele oferece, mas pelo preço mais baixo. Então essa é a intenção, né, quando ele fala em promoção torra-torra, fazendo comparativo de produtos com a sua marca pessoal. Então é importante que você se diferencie no mercado, você se qualifique para que você não fique aí no mediano, sendo pago pelo valor mais baixo do mercado, pelo commodities, né? Que mais à frente a gente vai também falar sobre isso. E aí é que está o pulo do gato. O valor, ele está em fazer diferença e representar algo na mente das pessoas. Quando você faz essa diferença, né? Quando você consegue se destacar e representar alguma coisa importante na mente de outra pessoa, né? Dos seus clientes, você se destaca, você gera valor, e aí você tem o sucesso que você busca. Porque as pessoas não vão ficar perdendo tempo procurando a concorrência, já que você está ali para oferecer tudo que ela precisa. Alguma pergunta, gente? Não estou conseguindo abrir o TikTok para ver se tem pergunta. A minha tela está meio travada aqui, vai demorar um pouquinho para abrir. Então, eu vou continuar, tá? A percepção, ela é realidade, por isso cuidado com a sua reputação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu disse que quando você se posiciona no mercado, você está querendo mostrar para o público, né, para o mercado, para o mundo, aquilo que você quer que as pessoas te vejam, como você quer que as pessoas te vejam. Mas se esse pessoal, né, esse público, não conseguir identificar aquilo que você quer mostrar para elas,
ou seja, não tem uma percepção totalmente diferente daquilo que você quer passar para elas, isso pode também interferir na sua reputação. Então é importante que aquilo que você projeta para o público seja coerente com a percepção que ele tem sobre você, porque isso vai manter aí a sua reputação em dia e sincronizada, né? Em sintonia. E o mais importante, não tente ser aquilo que você não é, porque as pessoas percebem quando você está fingindo. Isso é muito óbvio, né? Por mais que você pode ter referência de outras pessoas, de outros profissionais para se espelhar, para se embasar, porém não seja como as pessoas, não finja ser aquilo que você não é. Seja genuíno, seja autêntico, seja você mesmo. Porque as pessoas conseguem perceber, principalmente hoje em dia, os clientes estão muito exigentes. Eles conseguem perceber quando uma marca não está sendo realmente verdadeira. Vi de alguns casos que aconteceram há pouco tempo, né, de marcas como a Farm, por exemplo, que ela pregava uma coisa e na prática era outra coisa, e as pessoas começaram a boicotar a marca porque não ia de acordo com os princípios que ela pregava. Então mudou totalmente a percepção que o público tinha daquela marca quando ela começou a atuar. Quando descobriu-se que ela trabalhava com trabalho com menores, né? Enfim, não vou entrar nesse assunto, mas vocês já devem ter visto alguma coisa a respeito. Trabalho quase alusivo ao trabalho escravo, enfim. E aí a marca perdeu ali, né, pontos na sua reputação, porque ela não foi verdadeira, não foi genuína. Ela passou uma imagem que não era verdadeira. Você é a pessoa mais importante da sua marca. Seus objetivos e metas são o ponto de partida para o resultado que você deseja alcançar. Ou seja, você precisa saber onde você está e onde você quer chegar, para que você possa então traçar a sua estratégia e assim obter o resultado que você deseja. E aí, fazendo um comparativo lá no início, é justamente aquilo: não espere nada de ninguém, não culpe ninguém, faça alguma coisa. Você precisa se colocar em movimento para continuar, né? Seguindo aí as suas metas. Parece que o TikTok caiu, né? Recebi aqui a mensagem. Eu vou tentar recomeçar aqui. Infelizmente, esse TikTok no computador não está funcionando bem no meu computador. Toda hora cai. Enfim, vou continuar no WhatsApp, no Instagram mesmo, já que está fluindo por aqui. Enquanto eu tento reiniciar o TikTok. Infelizmente o TikTok aqui comigo não tá dando certo. Deixa eu verificar aqui se eu consigo reiniciar. Porque ele tá bem lento. Infelizmente eu vou ter que abrir de novo. Bom, vamos continuando aqui enquanto eu vou abrir novamente o TikTok e tentar entrar novamente. Vamos lá, TikTok. Ok. Enquanto ele vai abrindo, eu vou continuando aqui. Tá dando problema mesmo no aplicativo do computador. Que eu preciso ir aqui. Reiniciar. Bem, vamos tentar aqui ele reiniciando, enquanto isso eu vou continuar. Alguma dúvida, gente? Oi, Marinei, seja bem-vinda. Jéssica também, Thalita, Tata Carter é minha filha, gente. Sejam bem-vindas. Bom, a sua marca é seu maior ativo, ou seja, seu patrimônio. E seja estratégico em suas ações. Pense a longo prazo, não fique na defensiva. Procure sempre ir além daquilo que você propõe fazer, porque isso vai te ajudar a crescer, a evoluir e a ter uma boa reputação também no mercado. E aí eu faço uma pergunta: o que você está fazendo hoje pelo longo prazo da sua carreira? Não pense no momento inicial, pense sim, porém não pense só nisso, vá além, né? Pense a longo prazo. Mais à frente eu vou explicar como isso funciona. TikTok voltou, vou voltar para a live. Bem,
esperar um pouquinho abrir, eu vou e continuo lá. E a gente vai avançando por aqui mesmo. Uma outra coisa importante que ele fala, né? O autor do livro. Um certificado a mais no seu currículo não fará diferença alguma se você não souber para onde vai, como tirar o lucro do seu diferencial, como controlar a gestão da sua marca pessoal. Pare de reagir no automático e pense estrategicamente. Todas as suas ações precisam ser feitas de forma estratégica. Não basta você ter várias formações acadêmicas no seu currículo, vários cursos no seu currículo, se você não coloca em prática, né? Se você não usa isso a seu favor. E isso também te ajuda a controlar a gestão da sua marca pessoal. Pensar a longo prazo é pensar na perpetuação de valor da sua marca pessoal. A diferença entre sucesso e fracasso é a forma como você aplica o seu tempo. Ou seja, quando a gente fala em pensar a longo prazo, perpetuação de valor, diferença entre sucesso e fracasso, está relacionado com o tempo que você tem para aproveitar ao máximo na sua capacitação profissional, nas suas habilidades e talentos que você tem, que são natos de você. Então, que você consiga, ao invés de ficar perdendo tempo, esse é o que ele fala mesmo, ao invés de ficar perdendo tempo navegando nas redes sociais de forma aleatória, procure conteúdo que vai agregar ao seu conhecimento, que vai te trazer evolução, que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, como pessoa ou como profissional, não apenas na visão profissional do negócio, mas as suas habilidades, os seus talentos, as suas qualidades, você vai sempre potencializar isso através do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Então é isso que ele fala, perpetuação, né, de valor, né, pensar a longo prazo a sua marca, é pensar de forma que você consiga crescer a cada vez a cada conhecimento novo que você adquire. Seja conversando com outros profissionais, seja fazendo algum curso de capacitação, seja compartilhando o seu conhecimento com outras pessoas de forma voluntária, por exemplo. Então, tudo isso é uma forma de você fazer crescer a sua imagem de marca e, a longo prazo, isso vai te trazer recompensas. Nem sempre as recompensas, né, a gente pensa logo em recompensa financeira, mas a recompensa ela vai muito mais além do financeiro. Ela está relacionada também com o seu crescimento pessoal, com a sua forma diferente de ver o mundo, de pensar o mundo e de ajudar outras pessoas. Deixa eu conferir no TikTok. Boa noite. Infelizmente a gente teve uma queda aí no meu aplicativo, está meio complicado de conseguir continuar no TikTok, mas se vocês não conseguirem aqui, eu estou também no Instagram, então se cair novamente, corre lá para o Instagram, que eu estou fazendo a live também por lá. Bom, e assim nós vamos avançando. Alguém tem pergunta? Bom, eu vou continuar, tá? Onde eu parei aqui? Tá, vamos continuar aqui no slide seguinte. Será que o problema é mesmo do mercado ou você se sente inseguro ou perdido sobre o caminho que deseja seguir? Muitas das vezes, quando a gente não tem objetivos claros sobre o que a gente quer fazer, a gente pensa que os problemas podem ser externos. Será que é o mercado que está ruim? Será que é a crise financeira? Será que é a venda que está baixa? Por que razão? Né? Será que é porque alguma coisa externa aconteceu? Mas pode ser também que você ainda não tenha traçado seus objetivos de forma clara, se sente ainda inseguro ou até mesmo perdida no meio do caminho. E aí você não sabe, quando você não sabe onde você quer chegar, né, até onde você quer ir, você se sente assim, meio perdido, inseguro, e aí você acredita que o problema é externo, mas às vezes é você que ainda não conseguiu enxergar o seu caminho, né? Não sabe ainda qual é a direção que você quer tomar. Então é importante que você trabalhe os seus objetivos de forma clara, as suas metas, e trabalhar em direção à realização delas. E aí qualquer obstáculo que aparecer no caminho, você vai saber lidar com aquilo, driblar aquela situação, para assim continuar evoluindo. E no livro ele cita um exercício, existem alguns exercícios dentro do livro, onde você vai praticar para poder te ajudar ali a evoluir dentro da sua marca pessoal, né, na construção da sua marca pessoal.
É importante, então, você listar os seus objetivos, é uma forma de te ajudar a te dar esse direcionamento. E você, então, encontrar onde você se encontrar no meio do caminho. É importante que você reflita sobre toda a sua trajetória profissional, as suas habilidades, as suas capacidades aplicadas no sucesso e no fracasso das suas experiências passadas. Avalie todo o processo de todas as experiências que você passou em outros momentos da sua vida, tanto o que deram certo quanto os que não deram certo, porque ali você vai conseguir ter um panorama, né, do que deu certo, do que não deu, onde você errou, onde você acertou, onde você deve continuar seguindo, e ali você deve listar tudo o que for possível, tanto as suas conquistas quanto as experiências difíceis que não geraram geraram algum tipo de angústia, mas isso vai te ajudar a dar um direcionamento. A partir daí, você vai estabelecer metas e objetivos reais e desafiadores, mas que sejam passíveis de realização. Diga. Não, só tô bem. Tá. Tatiane, seja bem-vinda, boa noite. Então, quando você fez essa listinha do que deu certo e do que não deu, né, das suas fontes de prazer e das suas fontes de angústia, você vai estabelecer metas e objetivos que sejam reais, desafiadores, que os desafios também ajudam a gente a crescer, mas que sejam passíveis de realização, nada que seja tão difícil de você conseguir realizar. Sejam metas que você possa alcançar, né, que você possa atingir. E aí você visualiza isso mentalmente. E aos poucos você vai incorporando isso no seu dia a dia, nas suas tarefas. Um pouco de cada vez. Também não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque esse processo ele é evolutivo. Ele é um dia de cada vez, um momento por momento. Não querer fazer tudo de uma vez, senão vai se perder. Até porque a marca ela precisa ser perpetuada. E ela vai de pequenas ações, você alcança lá o resultado. Trace seus objetivos e metas e deixe-os visíveis ao seu alcance para que você não se esqueça. Então, se você tem lá claro, já definiu quais são os seus objetivos, onde você deseja chegar, começa a criar post-it, vai espalhando post-it pela casa toda. Por quê? Qual é a intenção, né? Isso é uma brincadeira, mas pode ser também uma forma de você também manter os seus objetivos bem sempre ali ao seu alcance, sempre ali na sua visão, para que você sempre, quando acordar, bom, eu sei que hoje eu tenho que fazer isso porque isso que eu tracei para mim vai me chegar mais próximo do resultado que eu desejo alcançar. Então você pode usar essa estratégia, né, de separar os post-its pela casa, mas a intenção é que você deixe isso claro e visível no seu dia a dia, para que você possa sempre se lembrar e ir incorporando isso aos poucos na sua rotina. Pinte o seu futuro, visualize a sua vitória. Isso realmente é fato, tá? Por quê? Porque eu faço isso de forma inconsciente. E depois de ler o livro, eu percebi que isso realmente é algo que funciona. Quando você tem, por exemplo, um projeto para desenvolver, e aí você tem várias etapas, né, para que aquele projeto se torne real. O que você faz? Você visualiza aquilo na sua mente. É o que eu faço. Eu paro na sala e fico olhando para a parede, mas na verdade eu não estou olhando para a parede. Eu estou mentalizando o que eu preciso realizar para atingir aquele objetivo, para aquele projeto se torne real. E aí é que ele fala, pinte o seu futuro, visualize a sua vitória. Visualize mesmo, imagine na sua mente cada processo que você vai executar, cada atividade que você precisa fazer para chegar àquele resultado. Inclusive, já pensando no resultado já real, né, da ação sendo feita. Se você, por exemplo, pretende lançar um livro, imagine você escrevendo o livro, contando a história. Imagine o processo de fabricação do livro. Imagine já você numa sala, numa biblioteca, já atendendo ali as pessoas, na sua inauguração do seu livro, autografando o seu primeiro livro. Então você imagine a situação acontecendo, desenrolar da situação, porque isso ajuda também a chegar mais próximo do seu objetivo. E você pode realmente desenhar, não só mentalizar, mas também pode desenhar. Você pega um papel, lápis de cor e joga a sua imaginação ali dentro, porque é uma maneira também de você fixar na sua mente o seu objetivo de forma clara. E aquilo ali ajuda também você a atingir o seu objetivo. E dá certo, tá? Porque eu faço isso e dá certo.
Ação é o principal ingrediente da realização de um sonho. Então, você tem um ponto de partida e o seu ponto de chegada é o seu sonho. E no meio do caminho você tem os seus objetivos. E esses objetivos eles são visualizados através da sua mente, ou desenhando, escrevendo, rabiscando, enfim. Você precisa documentar isso de alguma forma, para que isso também te ajude a chegar no destino que você almeja. Sejam bem-vindas, vocês que chegaram agora, Vanilda, Neuciara, Fornada, Lícia, Edivânia, Andréa, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou transmitindo também lá no Instagram, então se por um acaso cair aqui no TikTok, corre lá para o Instagram que eu estou lá. Vou até deixar aqui meu arroba, caso aconteça, porque está instável o TikTok aqui. É só me procurar lá. Está sendo transmitido também na rede vizinha. Bem, vamos continuar. Comece agora, não espere o dia de amanhã. Se você tem um objetivo em mente, um objetivo claro em mente, não espere o dia de amanhã. Comece agora com o que você tem em mãos. E aos pouquinhos você vai aperfeiçoando. E é importante para onde você quer ir e o que você quer conquistar. O mais importante é saber onde você quer chegar. Se ponha em movimento, né? Não adianta você planejar ações e ficar só guardado no papel. É importante que você coloque tudo isso em prática. Que você se coloque em movimento. E o mais importante também, cada pequena conquista que você realize, vibre e comemore. Porque cada passo que você dá em direção ao seu objetivo conta e muito, e precisa ser comemorado, precisa ser vibrado, para que você estimule ainda mais a continuar. As estrelas, elas pensam como empresa, são ativistas, ousadas, disponíveis, proativas e conformadas. Elas investem tempo no aproveitamento dos espaços deixados pelos medianos. Elas ocupam os espaços vazios, fazem aquilo que ninguém quer fazer. Veem o problema como uma oportunidade de consolidar as suas competências. Essas estrelas são os profissionais que se destacam, são aqueles que têm um diferencial e que não ficam esperando as coisas acontecerem. Eles fazem. Independente das dificuldades que eles enfrentam, independente dos desafios que aparecem, eles contornam esses desafios, inclusive eles veem como uma oportunidade para se desenvolverem. Seja então como esses profissionais estrela, não sejam uma massa, a massa mediana e escondida lá no fundinho da prateleira do mercado. As estrelas, elas são líderes e não chefes. Elas dão mais brilho à sua imagem pessoal. Elas se tornam instituição, pois assumem um poder legítimo. Elas buscam novas experiências para gerar valor para a sua marca pessoal. Eu vou contar uma breve história minha que ilustra bem o que eu acabei de dizer. As estrelas se tornam instituição, pois assumem um poder legítimo, ou seja, naturalmente elas acabam tomando um poder natural delas por conta de algumas ações que ela faz de forma natural. E elas buscam novas experiências para gerar valor para a sua marca pessoal. Antes de eu começar a empreender, eu trabalhei numa empresa de táxi aéreo por quase 5 anos. Eu entrei como auxiliar de biblioteca, ajudando uma outra colega no setor de manutenção das máquinas. Era uma empresa de helicópteros e ali tinha o setor de manutenção, onde fazia a manutenção das máquinas. Então, existe um setor de biblioteca específico para atualizar os manuais de fabricação daquelas máquinas. E ali existia uma carência de um setor de operações, de alguém que cuidasse dos documentos das aeronaves durante o voo, como as cartas de navegação, tem alguns documentos que ficam a bordo da aeronave para que, caso aconteça alguma pane, tenha como o piloto e o copiloto fazerem lá os procedimentos. E não existia nenhum profissional, nenhuma empresa que se dedicasse a esse setor específico de operações, a biblioteca de operações voltada para os documentos das aeronaves.
E ali eu vi essa necessidade, eu acabei implementando dentro da empresa esse setor, fiquei responsável por ele, sair da manutenção, fiquei em operações. O meu gestor direto era diretor de operações, que eu acabava sendo o braço direito dele, porque a gente tinha muitas auditorias, tanto da ANAC quanto da Petrobras, que era nosso cliente. E aí eu acabei desenvolvendo não só isso, mas cuidei de toda a parte operacional, da parte de navegação das aeronaves, documentos internos da empresa dentro do setor de operações. E foi inclusive ali que eu comecei a trabalhar com design, que eu participava do jornalzinho da CIPA, né, que é uma comissão para quem cuida da empresa de médio porte, tem uma comissão da CIPA para cuidar da segurança do trabalho. E ali a gente criou um jornalzinho interno e quem cuidava, né, quem elaborava o jornalzinho era eu. E aí surgiu, nesse meio, nessa confusão toda, um desafio que a ANAC exigiu que a gente desenvolvesse um procedimento e corrigisse um cartão de aeronave que ficava a bordo, que estava errado. E aquilo podia até desenvolver algum tipo de acidente e podia interferir. E aí, quem veio, né, quem foi indicado para resolver esse problema fui eu, porque já estavam, me viam, né, sempre elaborando procedimentos internos, sempre trabalhando ali com a escrita, com o visual, né, dos livros internos e tal. E aí era um cartão ilustrado e eles me deram aquilo ali, olha, eu preciso que você resolva esse problema. Por que não foi em outro profissional, né? Por que não chamou um outro colega ou terceirizou isso? Porque dentro da empresa existia alguém que tinha uma instituição, que se tornou uma instituição, né, que assumiu um poder legítimo. Então ele não precisou ir para terceiros. Ele foi direto a mim porque sabia que eu iria resolver o problema. Então esse é o sentido de que o autor fala aqui. As estrelas se tornam instituição porque elas assumem um poder legítimo. Isso foi de forma natural, não foi algo impulsionado ou, como que eu vou dizer, não foi algo premeditado. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Então, quando você tem uma oportunidade dentro do seu negócio ou da empresa que você trabalha, que você possa se destacar ali dentro, por que não fazer? Mesmo que você naquele momento não tenha se sentido valorizado, mas em algum momento as pessoas vão lembrar de você e vão te procurar. Por que eu falo isso? Porque quando a empresa fechou, eu saí da empresa, o meu gestor, que fazia parte, que me gerenciava diretamente, ele também saiu da empresa, que a empresa fechou as portas. E aí, muito tempo depois, uns 5, 6 anos depois, as filhas dele se formaram em fisioterapia e me contrataram para cuidar da identidade visual da empresa. Então, em algum momento você será recompensado, né, como foi falado lá no início da apresentação. Então, é importante que você tenha facilidade de desenvolver os seus talentos, porque em algum momento você terá o resultado. É o longo prazo, né, da sua marca pessoal. Continuando, a medianidade está muito próxima da mediocridade. Medianos, né, são aqueles profissionais que fazem sempre a mesma coisa e não se destacam, e ele acaba se tornando algo medíocre, ou seja, mais do mesmo. Não tem um diferencial que vale ali satisfazer realmente as necessidades do público. Então, qualquer pessoa que eles contratarem não vai fazer diferença porque não tem algo de especial ali. E o valor aqui não está em seguir o rebanho, mas na diferença, justamente isso que eu acabei de pontuar. Gente, alguém tem dúvida? Vocês estão quietinhos? Bom, eu vou continuar, tá? Estou voltando aqui. E aí ele continua, né, o autor falando sobre a normalidade equaliza e empobrece. Contraria a normalidade e faça a diferença. É justamente tudo isso que eu acabei de falar. Se você continuar fazendo tudo o que todo mundo faz, você vai ser apenas mais um no meio da multidão. E aquilo não vai te enriquecer pessoalmente nem profissionalmente. Então, quando você contraria a normalidade, você consegue fazer a diferença e se destacar e se tornar um profissional estrela requisitado pelo público. É importante também saber que os profissionais estrela, eles assumem riscos porque eles querem se desafiar a todo momento. E o desafio traz também crescimento. Então é importante que você assuma riscos, mas riscos que você sabe que pode assumir,
para que você não seja tão normal como todo mundo e assim você se destacar. Aqui ele fala sobre zonas permitidas e opcionais de controle organizacional. O que ele quer dizer com isso, né? Que é nas zonas permitidas e opcionais de controle organizacional que os grandes vazios se instalam à espera de alguém para preenchê-los. Quando a gente falou lá no começo que os profissionais estrela, eles ocupam espaços vazios, e aí eu dei aquele exemplo, né, que existia espaço vazio na empresa de aviação, não tinha nenhum profissional que cuidava daquele setor, então eu consegui preencher aquele espaço vazio porque eu vi ali uma oportunidade. Então, nas zonas permitidas e opcionais de controle organizacional é que os grandes vazios se instalam. Mas o que são essas zonas, né? Existem 3 zonas de controle organizacional, né, que as empresas controlam. As zonas permitidas, as opcionais e as proibidas. As zonas permitidas são aquelas que são comunicadas, são aquelas que estão ali visível para todo mundo e todos estão de acordo. São as regras internas da empresa que você segue, mas que você tem consciência daquilo que precisa seguir. As opcionais são aquelas que são flexíveis, que você pode negociar com a empresa. E as proibidas são aquelas que realmente você tem que seguir ou seguir, não tem outro jeito. Então, nas zonas proibidas pode até ter algum espaço vazio, mas é mais difícil. Você encontra mais facilidade de espaços vazios em zonas permitidas e opcionais, que é aquelas que são fáceis de você identificar. E essas zonas vazias é justamente onde o profissional estrela ele atua, justamente para ele ganhar visibilidade. Preencha os espaços vazios e se destaque, é justamente isso. Aproveite a oportunidade de ampliar a sua marca pessoal. Quando você preenche esses espaços vazios, você consegue ampliar a sua imagem de marca pessoal e, consequentemente, você também ganha reputação. Você tem uma percepção também, né, do público, né? Uma percepção positiva a respeito de quem você é. Sem fracasso não há desenvolvimento. A única forma de não fracassar é não tentar. E aí ele fala que o fracasso faz parte da jornada. E de fato faz. Ontem eu estava assistindo um filme, aliás, foi um documentário no YouTube, muito bom por sinal, falando sobre a história do fabricante da Hershey's. Ele quebrou não sei quantas vezes, só que ele nunca desistiu. Ele teve apoio da família durante um tempo, depois a família não acreditou nele porque ele tinha já um estigma do pai que nunca prosperava. E assim, o fracasso, ele faz parte do nosso processo, mas a gente não deve se entregar. Se ele tivesse entregado na primeira derrota, ele não teria criado depois um império do chocolate. Então, se ele não continuasse tentando, eu jamais iria, né, obter o sucesso. E se você não quer fracassar, então você não deve tentar, ou seja, ficar inerte ali paradinho, como os profissionais medianos fazem. E aí ele faz uma outra provocação, uma outra reflexão para você. Que iniciativas você tem tomando para ocupar os espaços vazios à sua volta? Esse é um pensamento aí para vocês refletirem. Agora ele fala sobre seleção, né? Ser seletivo. Selecione apenas aquilo que é importante para gerar valor para sua marca. Diversifique suas escolhas, mas mantenha o foco no que mais importa. Diversificar escolhas é você escolher diversas atividades para atuar, porém sem sair do seu objetivo principal. Digamos que você é um profissional de uma determinada área, mas você quer ampliar ali, né, o seu alcance. Então você vai se posicionar aos arredores. Como é que eu vou explicar melhor isso? Você está atuando em uma determinada área, porém você quer ampliar, aí você faz outros cursos de qualificação, só que nada a ver com a tua área. Por exemplo, antes de eu começar a empreender, eu me formei como guia de turismo e na época da aviação eu me formei como comissária de voo, ou seja, nada a ver, né, com o design. Só que eu acabei não exercendo essas duas profissões. Mas digamos que eu fosse fazer isso, trabalhar com design, trabalhar com turismo e trabalhar com aviação. Eu ia estar sem foco nenhum, porque eu ia ter que me desenvolver em todos esses 3, né? E nunca estaria ali me especializando em nada, porque eu estava diversificando muito e sem foco nenhum. Então a ideia é que você diversifique sim as suas escolhas, porém mantenha o foco naquilo que é mais importante. Isso vale também quando você está
quando falo em seletivo, né, que você está buscando network. Procure escolher as pessoas que vão te agregar conhecimento, que vão ajudar a evoluir o seu negócio, até também na hora que você for consumir conteúdo nas redes sociais, na internet. Você pode variar as escolhas, é importante que você conheça outras áreas também, porém, mantenha sempre o seu foco, senão você acaba se perdendo, se confundindo e, consequentemente, confundindo também o seu público. E uma forma de você conseguir absorver conteúdo, informação e se capacitar é através dos livros, que eles dão consistência e relevância empíricas, ou seja, base fixa, né, base forte ao seu conhecimento, ajudando a impulsionar a sua marca pessoal. Gente, TikTok caiu de novo. Coitado, pessoa do TikTok. Bom, migrem aqui para o Instagram. Vamos continuar. Seja uma inconformista eterna com a sua bagagem. Busque conhecimento sempre. Nós precisamos sempre nos alimentar de conhecimento se a gente quer continuar no mercado, se a gente quer perpetuar a nossa marca. Mas sempre pensando na seleção do que você vai consumir. Produtos, serviços, conteúdos, artigos, livros, enfim, qualquer tipo de conteúdo que você vai consumir, você tem que pensar que aquilo vai te agregar de alguma forma. Percepção de valor. Assim, vou voltar aqui. Você percebe quando o profissional ele é estrela, quando você vê brilho nos olhos dele. Ou seja, quando ele fala daquele trabalho, daquele negócio, né, da sua história com paixão. E aí você consegue perceber valor naquele profissional através do brilho dos olhos. Porque ele transmite confiança, merecimento, conhecimento, autoridade e principalmente uma boa reputação. E como você vai dar foco e valorização na sua marca pessoal para esse brilho nos olhos, né, estar sempre ali visível? Ele faz outra provocação, mais uma reflexão. Pensa nas situações que você vivenciou, que você pretende vivenciar, dos conteúdos que você pretende consumir. E aí você vai pensar, quando você for fazer essa seleção, o que isso pode representar para a minha empresa, para o meu negócio, para a minha marca pessoal, para agregar valor a ela hoje, nesse momento, daqui a alguns meses e daqui a alguns anos. Então é importante quando você criar, aqui ele fala sobre foco, né, você focar naquilo que importa e aí você pensar a curto, médio e longo prazo o que aquilo vai trazer de retorno para você. E uma outra coisa que o autor fala que é bem legal também, trabalhar como voluntário, né? Você tem ganhos como voluntário. E aí ele cita no livro o exemplo de você ser convidado para palestrar de forma voluntária em alguma instituição. E aí a pessoa pensa, se eu for um profissional mediano, ele vai dizer, vou trabalhar de graça sem ganhar um tostão, ou então vai interferir ali no meu planejamento no final de semana, vou deixar de tomar minha cerveja em casa e na minha piscina para ficar fazendo trabalho voluntário. Mas é porque ele não tem a mente aberta. Por quê? Você, quando atua de forma voluntária, você está ganhando de alguma forma. Você pode até não ganhar monetariamente naquele primeiro momento, mas de alguma forma você está ganhando. Perdendo você nunca vai estar. Então, quais são os ganhos possíveis num trabalho voluntário? Experiência de falar em público e se desinibir, principalmente se você é tímido. Eu sou uma dessas pessoas. Exercício do seu conhecimento e habilidade, que quando você ensina, você também aprende, e aprende 2 vezes, porque você aprende para ensinar e aprende mais uma vez quando você está tendo o feedback das pessoas que estão te ouvindo. E você tem um treinamento gratuito com uma plateia real. Então, quer ter ganhos melhores do que isso? Então, de alguma forma, você vai estar ganhando, trabalhando de forma voluntária. E aí você ganha oportunidades também a curto, médio e longo prazo. Um outro exemplo também que eu posso citar, que foi uma experiência minha, durante o meu curso de graduação em design, eu desenvolvi uma identidade visual para uma ONG, né, para uma instituição, e é outro ponto importante, quando você está criando portfólio, né, digamos, você está iniciando agora e ainda não tem experiência e precisa criar portfólio do seu trabalho para se divulgar. Evite fazer isso divulgando para pessoas comuns. Faça isso para instituições
sem fins lucrativos, para ONGs. Por quê? Além de você estar fazendo um trabalho social, que agrega ainda mais valor à sua imagem de marca, você está trazendo mais pessoas ali para te conhecerem, uma forma também de você ampliar o seu alcance de marca. E mais do que isso, né? É uma satisfação pessoal também, porque você cresce, você amadurece como ser humano quando você propõe ajudar de forma genuína. E aí, né, eu desenvolvi uma identidade visual para uma instituição, que eu acabei me tornando amiga do fundador da instituição. E um tempo depois ele me pediu, né, eu estava divulgando lá nos grupos, ele me pediu se podia divulgar o meu trabalho no perfil dele do Facebook. Ele tem 3, 5 mil seguidores, conhece gente até de fora do país. E aí tudo bem, pode divulgar, não tem problema, né, mídia gratuita. E aí eu consegui 2 clientes muito bons por intermédio desse anúncio que ele fez. São pessoas do conhecimento dele, né, da rede de relacionamento deles, que me conheceu, aí falou sobre o meu trabalho e tal, e hoje são meus clientes até hoje. Inclusive um deles é um site que eu desenvolvi para a Casa Imperial do Brasil, de um dos últimos remanescentes da família imperial, de Petrópolis, né? Eles são de Petrópolis. Então, se eu não tivesse feito um trabalho voluntário, como é que eu iria chegar a esse ponto, né? Chegar a desenvolver uma identidade visual para uma instituição, para um cliente de renome. E esse trabalho foi contratado, recebi tudo isso. Então, é importante que você pense a longo prazo, inclusive quando você for fazer um trabalho voluntário. A força do foco está na concentração. Ao estreitar o seu foco de marca pessoal, você se torna único. E quando você diversifica muito, você fica vulnerável, que foi aquilo que eu expliquei lá no início. Quando você cria muitas, né, quer fazer tudo ao mesmo tempo, atender todos os setores, todo mundo, você acaba ficando vulnerável e confuso e confundindo também o seu público. Então é importante que você foque e se concentre numa coisa única, que assim você se torna único. E aí uma forma, né, de ele exemplificar o que é o generalista, que é justamente o que eu falei no slide anterior, quando você diversifica demais, você se torna um generalista e perde a sua capacidade de especialização. Os generalistas são um pouco de tudo e um pouco de nada, querem ser tudo para todos e não são nada para ninguém, é justamente isso que eu falei. E aí ele trouxe alguns exemplos, e eu trouxe outros também, da marca Parmalat. Né? A Parmalat ela sempre foi conhecida marca que vende leite e derivados do leite. Aí ela resolveu diversificar a sua entrega e começou a fabricar macarrão, biscoito, extrato de tomate. Só que isso acabou não vingando muito no mercado. Por quê? Porque o público tinha uma percepção daquela marca de que ela vende leite. E ela trouxe outros elementos ali que não tem nada a ver para a visão do cliente, ela quis diversificar e acabou confundindo. Mesma coisa, o McDonald's lançou fora do Brasil pizza. O McDonald's é conhecido por sanduíche, né? E começou a vender pizza, e isso foi numa cidadezinha lá fora em outro país, né? Agora não lembro qual foi, que as pessoas chegavam de madrugada de algum lugar e acabavam, em vez de comer alguma outra coisa, preferiam pizza. Então ela achava que poderia entrar nesse mercado das pizzas. Só que não vingou, porque ela tem uma imagem de marca que é voltada para sanduíche. A mesma coisa aconteceu com a marca Colgate. Colgate, a gente conhece como marca de produtos de higiene, né, pessoal. Pasta de dente, escova, enxaguante. E aí ela resolveu entrar no mercado de alimentos congelados. E aí as pessoas se estranharam. Pô, Colgate vendendo pizza congelada, lasanha congelada? Como assim? A mesma coisa a Bic, que é conhecida como uma marca de papelaria, né, que vende lápis, caneta, enfim. E ela vem com uma proposta de vender peça íntima, calcinha. Gente, o público vai estranhar, e aí isso pode também interferir ali não só da percepção da marca, como também na reputação dela. Aí ela perde um pouquinho ali ponto, porque, cara, eu conheço a Colgate para escovar dente, para pasta de dente, no máximo poderia entrar ali um sabonete. Agora, lasanha congelada? Nada a ver, né? Então é justamente isso que ele fala. Um especialista vale mais do que um generalista, que o generalista é aquele que quer vender tudo para todo mundo e acaba não vendendo nada para ninguém.
Encontre a sua diferença de marca e foque nela. É nos objetivos que se encontra a chave para o foco, ou seja, quando você direciona num único objetivo, você alcança ali o resultado que você almeja. Commodities, aquilo que eu falei lá no comecinho, quando eu falei do torra-torra. Né? Commodities são marcas que são vendidas a um preço mais baixo. E o mercado já está saturado de profissionais que não têm foco, que são aqueles que se vendem por um preço muito mais baixo do mercado, porque eles não têm diferenciação. Aí ele entra num outro tema que é sobre hiperespecialização. Falando sobre especialidade, você tem ali você tem o mercado, dentro do mercado você tem os generalistas, os especialistas e os hiperespecialistas. E quem são esses hiperespecialistas? Você tem um segmento de mercado e aí você consegue identificar um determinado grupo de pessoas ou de clientes que tem uma carência de um determinado profissional, produto ou serviço. Vamos pensar no especialista, vamos pensar no nicho, né? O nicho, você tem o mercado, tem um nicho que é um grupo ali de pessoas específicas que você vende o seu trabalho para ali. Só que você percebe que no meio desse nicho tem ainda um grupo menor que precisa de coisas, de algumas coisas que as outras pessoas não conseguem entregar, e aí você vê ali um espaço vazio. Então você cria um subsegmento ou um subnicho para atender aquele público específico que tem determinada carência. E aí você acaba criando um monopólio temporário, ou seja, você é o único naquele segmento, naquele subsegmento, você é o único que atende aquela demanda de pessoas que precisam daquele produto ou serviço que você oferece. E é temporário porque até que outras pessoas, a concorrência descubra e venha, você é o único ali, então você tem um monopólio temporário. E isso agrega uma diferença única para a sua marca, porque você se torna singular, você se torna o único exemplo ali que atende aquele meio, aquele mercado, aquele subnicho. Entendeu? Alguma dúvida? Bem, vou continuar seguindo. O posicionamento é o seu valor como especialista. Então, o posicionamento é aquilo que você quer, né? Ou como você quer ser visto pelo seu público. Se já é difícil você deixar marcado um lugar único na mente do seu cliente com um único personagem, ou seja, com um único tipo de serviço ou com uma única especialidade, por que você vai se deixar vergar com o peso de vários personagens e acabar confundindo o seu público? Então, quando você se posiciona como especialista daquela área, você se torna único e ali você gera valor para o seu público. E isso está no seu diferencial. Seja muito bom naquilo que você faz de melhor. As pessoas pagam mais por quem é diferente. Você pode ser um hiper especialista ou um profissional higienizado, mas encontre a sua posição. O profissional hiperifenizado é aquele que desempenha diversos papéis dentro do seu próprio segmento. E aí eu coloquei como exemplo, né, o meu exemplo, que era mais fácil para explicar. Eu sou formada em design gráfico com foco no digital. Então, eu sou designer gráfica com foco no digital, especialista em branding, storytelling, que ama criar marcas e ensinar estratégias de marketing digital para mulheres empreendedoras. Então, eu sou uma profissional hiper-ifenizada, porque vou ifenizando cada uma das minhas especializações dentro do meu único segmento, né? Então, você pode ser um hiperifenizado ou pode ser também um hiper especialista para atingir um público bem específico e se tornar ali único naquele momento. A gente tem no nosso clube a Eliane. Ela é cuidadora de idosos, ela é formada em enfermagem e está concluindo a graduação dela em educação física. Então, ela pode, e ela está com um projeto de trabalhar como catering para os clientes dela. Então, ela pode ser uma higienizada, né? Enfermeira, cuidadora, que ela trabalha também com a psicomotricidade, né? Quando ela terminar de se formar. E ela também é catering, que atende a serviços para idosos. Então, ela pode ser higienizada, ou se de repente ela perceber dentro do mercado dela que existe um público específico que tem uma necessidade, né, uma carência que outras pessoas, outros profissionais não conseguem atender, ela pode se tornar uma hiper especialista, se especializando
tipicamente naquele nicho ali para atender. E até que a concorrência descubra, ela mantém ali o monopólio temporário daquele grupo de pessoas. Hifenização, né? Como é que você vai montar a sua hifenização, sua posição, no caso, ser uma posição da sua marca pessoal dentro do mercado. A hifenização ocorre da seguinte forma: você parte de uma macrovisão, você pega o mercado como um todo, fecha um pouquinho o foco, o ângulo no caso, e pense em segmentos de negócios dentro do que você pode aproveitar, dentro daquilo que você pode atender. Busque aquelas atividades que precisam das especialidades que você tem. Então, se você tem uma visão ampla, né? Você tem o mercado como um todo, aquilo do segmento que você atua. E aí você percebeu, fechou um pouquinho o ângulo e percebeu que existe uma carência de um grupo de pessoas, ou ainda, mesmo dentro daquele segmento, você consegue perceber que existem algumas lacunas, alguns espaços vazios, e que a sua marca, as suas competências conseguem entregar para aquele público, então você já tem ali uma hifenização ou até uma eu sempre esqueço esse nome, hiperespecialização. Então é importante você pensar no macro e vai reduzindo até encontrar ali um potencial, um novo potencial ali de atendimento do seu trabalho, dentro daquilo que você pode entregar. Gente, dúvidas? Parece que não, né? Tá todo mundo aí quietinho, vou continuar. As estrelas, elas subvertem as normas existentes e criam seus próprios nichos de mercado, que foi o que eu acabei de falar, com a hifenização e com a hiperespecialização. Percepção é a realidade, como já vimos no início, que sinais emitimos e como eles estão sendo interpretados pelas pessoas à nossa volta. A gente está sempre, a todo momento, emitindo sinais. E as pessoas percebem esses sinais, mas de que forma elas percebem e o que elas percebem a partir desses sinais que a gente emite. E isso é uma realidade, ou seja, você não tem como controlar a percepção que o público tem sobre você, porém você tem como criar, né, mecanismos para que você possa se posicionar de forma que elas tendem a se perceberem você da maneira como você imagina. Agora o autor fala sobre dissonância corporativa da marca pessoal, ou seja, dissonância corporativa é quando existe um distanciamento entre a sua imagem idealizada e a imagem percebida pela sua audiência. E a intenção da dissonância é justamente reduzir essa distância, você conseguir se aproximar cada vez mais, né, da percepção que o público tem de você, a partir da imagem que você projeta para elas. E para isso acontecer, você tem que conhecer melhor a sua marca, para que você possa dar o primeiro passo e estabelecer o seu plano de voo. Justamente é aquilo tudo que eu disse no slide anterior. Quando você conhece bem quem você é, né, onde você quer chegar, você consegue estabelecer, né, um planejamento, uma estratégia para você atingir o seu objetivo. O autoconhecimento ele é essencial para entendermos nossas atitudes perante o sucesso ou o fracasso. É preciso que você tenha autoconhecimento, saber quais são os seus limites, os seus pontos fortes e fracos, quais são as suas habilidades que são naturais e quais aquelas que você pode adquirir através de treinamento. E cada experiência que você tem é uma nova forma de aprendizado. Quando você aprende com os erros, que ele chama de momento verdade, você também consegue enxergar novas oportunidades. Por isso que o fracasso faz parte do processo, que você acaba adquirindo algum aprendizado a partir dali. Você consegue identificar alguma maneira de entender onde foi que você errou, o que você errou e como você pode modificar isso nos próximos passos, para que você não cometa os mesmos erros. Eu vou tentar novamente aqui, o tic-tac caiu de novo. Eu vou desistir de usar o TikTok live, porque infelizmente não está dando certo. Bem, vamos continuar. Autenticidade. Seja você pela sua consciência e isso é o suficiente. Você tem que ter consciência de que você é uma pessoa autêntica e que você vai trabalhar de forma genuína para conseguir alcançar os seus objetivos. Isso é suficiente, não precisa de muita coisa.
A sua marca pessoal ela tem uma audiência limitada ao seu universo de relações. Aqui ele faz uma comparação com estrelas, né? As pessoas que são artistas que têm uma audiência muito maior, porque ela tem mais visibilidade no mercado, porque ela tem, né, toda uma estrutura de carreira, enfim. Mas, e aí o que ele fala é justamente sobre o valor prêmio, né? O seu valor enquanto prêmio. Ele será sempre percebido pela sua audiência, independente do tamanho que ela tenha. No caso de a gente que é pequeno, que está começando agora, que é um pequeno empreendedor, a gente tem uma audiência limitada às pessoas à nossa volta, né? A gente pode aumentar um pouco mais esse ângulo, né? Aumentar mais esse alcance de visão nas redes sociais, por exemplo, como eu estou fazendo agora, né? Com a live, alcançando outras pessoas que ainda não me conhecem. E aí você consegue, assim mesmo, vocês terão uma percepção de mim que eu não tenho como controlar, porque isso é real. Eu estou mostrando para você a minha imagem de marca, mas é você que vai ter a percepção sobre mim. E aí ele fala sobre o mercado, né? O mercado, como eu disse lá no começo, são seus familiares, seus amigos, os amigos dos seus amigos, os seus clientes, os seus fornecedores, parceiros, concorrentes e até quem já trabalhou com você em outros momentos. Então essa é a sua rede, né, de network, é o seu mercado, é a sua audiência. E é importante você fazer uma autoavaliação. Infelizmente o TikTok ficou para trás. Vou continuar no Instagram. Autoavaliação interna e externa. Você tem uma autoavaliação interna a respeito do seu DNA de marca, dos seus atributos, da sua própria identidade, E a avaliação externa é em relação do mercado em relação a você. É a imagem que você passa para essas pessoas, é a percepção que elas têm sobre você, é o significado que você representa na vida delas. Então, isso tudo é feito através de associações que geram valor e, consequentemente, influenciam na reputação. Um outro ponto aqui importante que o autor fala no livro é: jamais permita que o dinheiro violente os seus valores pessoais. A gente sabe que para empreender a gente também visa, né, o financeiro, mas tem que ser muito mais além do que isso. Você tem que ter seus valores bem definidos, sua missão bem estruturada, o seu propósito principalmente, e onde o dinheiro acaba se tornando uma consequência das suas ações e não o objetivo final. Porque ele pode violentar todos os seus valores pessoais e aí inclusive aquilo que você tem de mais importante, que você não abre mão, e aí o dinheiro pode acabar interferindo nisso. Então, o dinheiro é como se fosse uma consequência de um bom trabalho. Construa seu acervo pessoal de marca e os seus diferenciais. O que é esse acervo pessoal de marca? São todos os seus talentos únicos, suas habilidades e competências que você adquire através do conhecimento, da sua rede de relações e da seu próprio talento nato, né? Aquilo com o qual você já nasceu com aquelas habilidades, que você precisa potencializá-las, desenvolvê-las. Então esse é o seu acervo pessoal e é isso que traz o diferencial de cada um. Crie e mantenha sua diferença no mercado, ganhe notoriedade, reputação e gere valor para a sua marca pessoal. Foi tudo isso, né? Resumindo. E as pessoas tendem a achar que existe uma solução milagrosa para o sucesso. Não existe solução milagrosa sem esforço, sem movimento, sem você se colocar em ação. Saia da inércia, saia da sua zona de conforto, compre o bilhete. Aqui ele conta uma parábola em que um rapaz, né, vivia pedindo a Deus todos os dias que ele ganhasse na loteria. Todo dia: Senhor, pelo amor de Deus, não sei o quê, me faça ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, me ajude a ganhar na loteria, até que um dia Deus falou para ele o seguinte: tá, eu posso te ajudar, mas compre o bilhete, né? Como é que você não vai esperar que caia do céu? Você tem que também fazer a sua parte. Então é isso que ele fala: não fique parado esperando o milagre acontecer, faça o seu próprio milagre. E ele diz que existe uma guerra lá fora é o mercado, né? A selva do mercado. E ele cita também a frase de Sun Tzu, do livro Arte da Guerra: se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado da batalha, você pode vencer. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganhará uma derrota. Isso daí é um fato. Se você
Vai ter momentos que você vai ganhar, outros momentos que você vai perder. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. É isso que ele diz. Então é importante você ter o autoconhecimento para saber de onde você quer chegar do ponto A para o ponto B e planejar e executar esse movimento. Isso é o ponto de partida em que você está até o ponto de chegada onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar. Você precisa planejar, né? Criar um planejamento e executar, se colocar em movimento. Isso que é estratégia, tá? É um planejamento de ação, é um plano de ação. A estratégia nada mais é do que um plano de ação. E isso veio lá do princípio das guerras, né? Do exército, do militar, né? A ideia o conceito de estratégia vem do militar, quando os generais estavam lá planejando a sua forma de atacar o inimigo e conquistar, né, o território. Então a estratégia vem daí, mas nada mais é do que um plano de execução para você sair do ponto A em direção ao ponto B. E a vitória ela só ocorre com a ocupação do território. A posição que você deseja alcançar é o seu território conquistado, é o seu objetivo alcançado, é a sua meta atingida. E aí ele fala sobre os princípios da guerra, né? Ele procura espaços vazios que lhe permitam encaixe perfeito, visibilidade e longevidade para a sua marca. A longevidade é pensar em longo prazo. Exponha sempre, escancaradamente, as suas diferenças de marca e os atributos que a tornam única, né? Que tornam você único. Você tem que estar o tempo todo falando dos seus atributos de forma clara para que as pessoas saibam quais são os diferenciais. Use todo o poder do seu DNA de marca para criar seu espaço de marca na mente do público-alvo. Finja-se de morto por um tempo. Esse momento aqui de você fingir-se de morto é quando você recua para se aperfeiçoar, para investir no seu conhecimento, para quando você voltar, você dar um ataque surpresa no seu adversário. Quem é o adversário? É a concorrência. E isso a médio prazo. Então é importante, às vezes, você recuar, ficar só observando, montar a sua nova estratégia para quando você voltar, você dar um ataque de surpresa no seu adversário e conquistar o cliente. Esse é um dos princípios da guerra. E agora fala um pouquinho sobre rede de contatos, né? São aquelas pessoas e profissionais que reconhecem a sua marca de forma direta ou indiretamente e de alguma forma elas têm alguma percepção de valor sobre você. De forma direta é o seu círculo primário, são as pessoas mais próximas, os seus amigos, clientes, aqueles que são mais próximos, né? Os fiéis, os seus familiares. E os círculos secundários são aqueles que de alguma forma souberam de você, são conhecidos ou que ouviram falar de você através de uma outra pessoa. De alguma forma, todas essas pessoas têm uma percepção de valor a respeito sobre você, sobre a sua marca pessoal. Construa valor por redes de contato. É basicamente o que você sabe versus quem você conhece. É aquilo que eu disse lá no começo, que você tem um mercado próximo, né? A sua audiência é aquelas pessoas que estão próximas a você, que fazem parte do seu círculo de relacionamento, círculo de contato, colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, ex-chefes, clientes antigos, parceiros que já foram parceiros do seu negócio, colaboradores, enfim, todas essas pessoas que de alguma forma tiveram algum contato com você, elas podem fazer parte da sua rede de contatos. E aquilo que você sabe versus quem você conhece acaba dando match e gerando negócio. Ou parcerias. E voltando lá para as escolhas, né, das marcas que disputam a nossa atenção o tempo todo, e nós fazemos isso de forma natural, todo momento a gente está analisando, julgando, descartando, escolhendo tudo o tempo todo de forma mecânica e lógica. Simples assim. Então, em algum momento a sua marca vai ser escolhida, em outros momentos alguém vai escolher outra marca em vez da sua e está tudo bem, está normal, é assim que funciona. O poder do network ele está na velocidade viral de disseminação de valor que pode gerar tanto confiança quanto desconfiança sobre a sua marca. E aqui é a relação da reputação, né? Como você não tem controle sobre a percepção que o outro tem de você, e aí você pode, de repente, gerar uma imagem que gera um certo desconforto para aquela pessoa ali, daquele grupo de contato, e ela vai disseminando isso para outras pessoas. E aí as pessoas que não te conheciam
que te conhece a partir daquela pessoa, dependendo da percepção que ela tem sobre a sua imagem, ela vai falar bem ou mal de você e vai gerar tanto confiança quanto desconfiança. Então é importante que você saiba o que falar nas redes sociais de forma cuidadosa, verdadeira, e em determinados momentos é importante você até evitar certos conflitos, porque isso pode interferir na percepção que o outro tem da sua marca. Então, entrar em assuntos polêmicos, se você não tem segurança daquilo que você está fazendo, é melhor ficar calado, ficar quieto, só observando, porque isso pode interferir na gestão de conflitos, né, também. E na percepção que o outro tem sobre você a partir do seu comportamento, nas suas redes de relações. Só um instantinho, que travou aqui. Eu vou precisar fechar esse tic-tac aqui, que eu já tinha pedido para finalizar e não finalizou. Enfim, vamos continuar. Gente, dúvidas? Continuarei, hein? Quanto maior e mais qualificada for a sua rede, maior será a sua visibilidade, mais desejada e bem remunerada será a sua marca, por essa rede que depende daquilo que você oferece. Quanto maior e mais qualificada for a sua rede, maior será a sua visibilidade, que é o que ele citou no exemplo dos artistas, né? Que tem uma visibilidade maior, consequentemente uma rede maior. Mas isso não quer dizer que você também não tenha uma rede qualificada, mesmo você não sendo uma celebridade. E quando você tem uma rede de relacionamento, uma rede de network, uma rede de contato, de alguma forma aquelas pessoas precisam de você. Elas precisam do seu conhecimento, do seu produto, do seu atendimento, do seu serviço. E ela vai pagar caro por isso, porque ela confia no que você vai entregar, então ela não se importa em pagar um valor a mais, porque ela sabe que você vai resolver o problema que ela tem, né? Vai satisfazer ali aquela necessidade que ela tem. Então, quanto maior e mais qualificada for a sua rede, mais desejada e bem remunerada será. E aí, ele fala sobre promessa de marca, que é justamente isso que eu acabei de dizer. Quando você tem uma promessa de marca que sacie o desejo ou aplaque a dor do seu cliente, e você estiver o mais próximo possível dele, dessas pessoas que necessitam aquilo que você oferece, mais qualificado e maior será a sua reputação e, consequentemente, mais resultados você terá. Então, a promessa de marca é aquilo que você oferece para o público dentro das necessidades que ele tem. E o valor da marca ele é atribuído por quem compra. Não importa se você dá um preço, mas quem gera valor é o outro, é o cliente. Você pode estabelecer o preço que você quiser, mas é o mercado que determinará o valor que eles têm. E a gente está cada vez mais exposto numa rede que multiplica sinais e consolida reputações baseadas em confiança. Quanto mais o seu cliente confiar em você, no seu trabalho, né, a partir dos sinais que você emite, consequentemente a sua reputação será alta e, consequentemente, você terá maior valor no mercado. Agora, se a gente isolar as estrelas sozinhas, sem nada, elas não serão, né? Não serão praticamente nada. Conjugadas num ambiente que soma e multiplica competências individuais e habilidades, tornam-se uma malha poderosa, pulsante, viva, ativa e que avança. Ele quer dizer que a gente precisa de outros contatos, né, de network, de se comunicar com outras pessoas, com outros profissionais que agreguem ao nosso negócio, e assim a gente sozinha, né, a estrela sozinha não funciona, a estrela sozinha ela não brilha, ela precisa de outras estrelas para brilharem em conjunto e assim elas iluminarem o céu. Então é isso que ele fala. Você somando todas as suas competências e multiplicando junto com outras estrelas, com outras pessoas que também têm valor para você, você aumenta ali, né, a malha, né, da rede, e ela se torna uma malha poderosa, pulsante, viva, ativa e que avança cada vez mais, porque você cresce junto com as pessoas que estão ali à sua volta. A sua identidade de marca ela é a fonte dos sinais que determinarão sua imagem e percepção no mercado, bem como a sua reputação e valor de marca. E é aquilo que eu falei algum momento atrás. O controle dos sinais ele é possível. Você consegue controlar os seus sinais que você emite para o público. Porém, a sua exposição é inevitável. Uma vez que você aparece nas redes sociais, não tem volta. E
quem determina, né, quem tem esse controle da sua reputação não é você, é o mercado, são os clientes. E aí ele fala que você está nu, né? Sua reputação está exposta, você está exposto, mesmo quando acredita que ninguém está vendo. Então, várias situações que acontecem, né? Você expõe ali, publica alguma coisa na rede social e acaba viralizando e aquilo você não tem como controlar, uma vez que viralizou não tem volta. Então você está o tempo todo exposto, por mais que não pareça. A gente acaba sendo exposto em todas as maneiras, através das redes sociais, ou quando a gente preenche um formulário de cadastro de alguma coisa, os nossos dados estão ali. Por mais que tenha hoje a LGPD, que procura, né, proteger os seus dados pessoais, mas você não está totalmente protegido, porque a internet, ela é um mundo. Então, você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo dentro de uma tela. E não tem como controlar ali de forma única e de uma forma totalmente segura que os seus dados, a sua imagem, a sua história, né? Porque em algum momento você publicou alguma coisa em algum lugar e alguém viu e espalhou. De alguma forma ela espalhou, não digo de forma negativa, mas de repente conversou com outra pessoa a respeito do que você publicou, por exemplo, publicou um artigo no LinkedIn, e aí aquilo ali já está exposto. E aí as pessoas estão ali que te seguem vão compartilhar, vão comentar, vão até usar como uma referência, enfim. Então ele quer dizer que você está exposto mesmo que você não queira. E aí ele fala também sobre compartilhe projetos. Pense em empresas, fornecedores, organizações, amigos, clientes e contatos que lhe permitirão somar, multiplicar e explorar o que há de mais valioso nas suas competências. Porque quando você compartilha conhecimento, aquilo que você sabe, com outras pessoas que também possam agregar ao que você está fazendo, isso te ajuda a crescer, ajuda o outro também a crescer, e isso amplia ali, né, as suas competências. Você consegue ampliar aquilo de melhor que você tem e, consequentemente, você também cresce. Tanto você quanto a outra pessoa também cresce. Então é importante você compartilhar projetos dentro da sua rede. Construa e mantenha sua rede ativa. Saia do isolamento e esteja disponível para ser encontrado. Não se isole, fique ali exposto, né? Por mais que você não queira, é importante que você tenha presença para que as pessoas saibam que você existe e te chamem, né? Te encontrem. De nada adianta colecionar cartões se você não os ativar, né? Vai num evento de network, compartilha seus cartões de visita e depois recebe também das outras pessoas, mas você não os ativa, né? Você não mantém contato com essas pessoas. Então, é a mesma coisa que nada. Então, é importante que você nutra essa rede, mantendo ela viva e dinâmica através da ativação desses cartões. E ele fala que em alguns momentos é importante que você dê primeiro para ganhar créditos depois. Essa troca que você faz quando você dá mais, tem gente que vai discordar, vou dar mais e vou receber menos, porque isso você vai receber a longo prazo. Então, numa troca de network, é importante que você dê, né? Você ofereça ali alguma ajuda, algum apoio, alguma orientação, para depois você ganhar os créditos. Não já pensando no network querendo vender. Crie conexão, crie relacionamento para depois você vender teu peixe. É isso que ele fala. Você dá primeiro e ganha crédito depois, na troca você alimenta essa relação. Estabeleça laços sempre pensando na perpetuação de valor. As redes de contato são agentes de construção e disseminação de valor. Elas controlam tanto a sua exposição quanto a sua reputação, que foi o que eu acabei de dizer. As redes são plataformas de conhecimento. Elas são uma troca mútua e dinâmica de habilidades e experiências em que todos aprendem e crescem, que foi justamente isso que eu disse. As redes são indicadores de performance, elas estabelecem benchmarking, são referências de alta performance. O que é isso? Grandes empresas procuram acompanhar a evolução de outras empresas que têm alta performance, que performam bem, né, que crescem, que estão sempre evoluindo. Então, elas usam o benchmark, é justamente isso. Ela é uma referência de empresas que têm um alto impacto, que têm uma alta performance, que servem como referência para aquelas empresas que estão querendo atingir o mesmo patamar. E as redes de relacionamento, elas são ótimos indicadores disso, de alta performance, porque ali você consegue validar
como é que está sendo a sua reputação ali dentro da rede de contato, através da sua forma de se comunicar, da sua participação, né, nas atividades, no que você está doando, né, de conhecimento e de ajuda para a sua rede, e ali você consegue avaliar como é que está sendo o seu grau de reputação ali dentro. Busque modelos de referência, inspiração e motivação para se espelhar. É também você usar empresas que têm uma reputação positiva, que estão de alguma forma relacionadas com seus valores, né, com aquilo que você prega, que você acredita, e use elas como um espelho para que você possa se inspirar, não copiar, mas se inspirar a ser uma marca melhor, né, a mostrar uma imagem de marca mais aceita, evoluída. Então, os modelos de referência são de outras empresas, de outras pessoas, dos quais você pode servir como um guia, né, uma referência para que você possa crescer. Sempre pensando em empresas que estão mais à frente que você, que possam te agregar alguma coisa ali, de crescimento. E aí a gente fala agora sobre storytelling, né? Toda marca conta uma história e por que não você, como marca pessoal, também não vai contar a sua. Os produtos se vão e serviços acabam, mas as experiências permanecem eternamente. Histórias conectam e emocionam, as experiências forjam nossa reputação, que são disseminadas como um vírus nas redes. Proporciona experiências únicas, memoráveis e marcantes. O nosso cérebro, ele tende a guardar memórias marcantes, sejam elas boas ou ruins. Então, você precisa procurar, através da história que você conta da sua marca, dos seus produtos e serviços, ou de si mesma, quanto marca pessoal, histórias que façam, que provoquem uma reflexão na mente da pessoa, né, do seu cliente, e que traga a ela uma lembrança memorável toda vez que ela lembrar de algo, a sua imagem vai estar associada a ela. Então, quando você, por exemplo, se você teve um momento muito importante da sua vida, muito marcante, que até hoje você guarda na sua memória, aquilo ali é uma história que aconteceu com você e que você guardou. O cérebro tende a fazer isso, né? Ele tende a guardar o que for marcante. O que é corriqueiro do dia a dia, ele não precisa guardar. Mas informações que são relevantes, que de alguma forma é único e traz na memória, fica marcado, né? Então você acaba sempre se lembrando. Então é importante que você crie histórias que façam com que as pessoas se sintam conectadas com essa história e que elas possam viver uma experiência única, memorável e principalmente marcante. E é através do storytelling que você faz, né? Você transforma isso como uma experiência positiva e que faça com que o cliente sempre se lembre de você quando ele lembra de alguma situação que ele passou e que a sua marca estava ali associada, ou você estava ali associado. O mercado ele é vivo, dinâmico, assim como as redes, e está sujeito a trocas de posição e retornos. Trocas de posição. Em um momento você está em uma posição, em outro momento você está em outra posição. Em um momento você estava lá no comecinho, iniciando do zero, em outro momento você já está crescido, né? Já está desenvolvendo e gerando novos empregos, por exemplo. Então você está o tempo todo mudando de posição e retornando ao estado anterior ou posterior, de acordo com essa dinâmica do mercado. Por isso que é importante que você esteja sempre se atualizando, não deixe a sua marca perder validade. Já está acabando, faltam poucos slides. Agora a gente fala sobre as 10 leis que determinam a validade da sua marca pessoal, que vai fazer com que a sua marca perpetue ou ela morra. A primeira das 10 leis é: existem profissionais no seu segmento e existe você. A segunda lei é: melhor vender uma diferença do que 10 diferenças para 100 pessoas. Aqui fala sobre você ter um diferencial único, que você consiga mostrar esse diferencial para todo mundo, que você ter vários diferenciais para várias pessoas. É importante que você seja único e tenha um único diferencial, que é essa palavra mágica que a pessoa vai ficar guardada na mente delas quando lembra da sua marca, ou quando lembra de você. A lei 3, não é humano ser perfeito, mostre sua vulnerabilidade de vez em quando. A gente tende, né, a querer mostrar sempre o nosso lado positivo, alegre, feliz e realizado. É importante em alguns momentos também mostrar o nosso lado humano, né, as nossas vulnerabilidades, nossas dificuldades, os desafios internos que a gente vivencia, os momentos de fraqueza.
Não sempre, claro que não, mas é balancear isso aí, porque isso traz humanização para o seu negócio. 4. Sua história é o conjunto, você e seus sinais que dão a alma à sua marca. Então é importante você contar a sua história, que através da história você demonstra os sinais que darão a alma à sua marca, né? Que mostrarão você em sua essência. O 5, você é muito mais do que a sua imagem aparenta, que fala sobre marketing. A gente tende a trabalhar muito o marketing e a parte visual, né, da nossa exposição. Só que a gente é muito mais do que a imagem que a gente aparenta. A gente tem alma, a gente tem sentimentos, né? A gente tem uma série de outros elementos que compõem a nossa imagem de marca, não apenas o visual. Entenda a lógica do mercado e tente encaixar a sua marca ao público envolvido nele. Então é importante você conhecer como é que funciona o seu mercado, quem é o público que está envolvido ali naquele mercado, para que você possa encaixar a sua marca para atender aquela demanda daquele público dentro daquele mercado. A lei 7, o resíduo da experiência está na sinergia do conjunto, ou seja, na sinestesia e percepção holística. A sua experiência, ela envolve uma série de outros elementos que estão relacionados também com a percepção de você como um todo, não só com a sua parte visual, né, com a sua aparência, ou com a sua forma de falar, de se comunicar, enfim, mas também com a sua experiência de vida, sua experiência de relacionamentos com outros profissionais, com outros negócios. Tudo isso é um conjunto que ele precisa estar em harmonia para que as pessoas consigam ter essa percepção de um todo de quem é você como marca. O item 8, a autenticidade é a chave. Não tem ser aquilo que você não é. A lei 9, a raposa sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe uma coisa muito importante. Aqui ele fala da história da raposa, né? da teoria da raposa. A raposa sabe muitas coisas. Aí ele cita lá no momento a raposa tentando caçar o porco-espinho na saída da toca. Ela tem toda uma malemolência ali para tentar, né, dar o bote. Só que o porco-espinho, ele sabe uma coisa muito importante, ele tem o autoconhecimento. Então, ele sabe que ela vai atacar e ele se protege de forma que, se ela chegar perto, ela vai se machucar. Então, a raposa sabe como é que ela usa, né, o ambiente ali para tentar atingir a presa. Porém, o porco-espinho, ele tem autoconhecimento. Ele sabe como se defender. É isso que ele propõe. E a 10ª lei é: tenha orgulho das suas conquistas, mire nas estrelas e alcance as nuvens. Quando você se orgulha de cada conquista sua, nem que seja a mínima conquista, comemore, vibre, porque isso vale muito. Cada passo, cada conquista é um passo à frente de alcançar o seu objetivo. Então você mira nas estrelas e alcança, né, a nuvem. E quando você se diferencia, ou melhor, ou você se diferencia ou você se extingue. Se você seguir todas essas leis para alcançar, né, o seu ponto maior, para se tornar uma estrela, você perpetua a sua marca. Quando você não segue essas leis, ou seja, quando você não se diferencia no mercado, você acaba se extinguindo. A sua marca perde validade e sai do mercado. E aí, fechando, aí eu volto à pergunta inicial, né? Será que é sorte? Sorte é muito mais o resultado de atitudes positivas e práticas que impulsionam a sua carreira rumo ao sucesso. É muito mais resultado de atitude, ou seja, de movimento, do que uma solução milagrosa. E assim eu finalizo a nossa apresentação de hoje, falando sobre marca pessoal, do livro Personal Branding, do Arthur Bender. Alguém tem pergunta? Agora é o momento. Vocês não vão fazer perguntas? Alguém quer participar, fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Vou assinar para todo mundo, hein?
Bom, gente, então esse foi o nossa live. Era para ter feito lá no TikTok, pelo Tamo Junto, mas infelizmente o aplicativo aqui não estava ajudando, então eu resolvi também fazer pelo Instagram, né? Até um teste, porque é a primeira vez que eu faço uma live sozinha, mas eu espero que eu tenha aí contribuído para o conhecimento de vocês. E convidá-las para dia 31. Eu vou fazer também pelo Instagram, o Teams também, não sei como eu vou fazer. Mas nós vamos falar sobre o livro Story Brand, que é o tema desse mês de janeiro do Clube de Assinatura, onde eu vou fazer a mesma coisa, um aulão sobre o livro, contando os principais tópicos relacionados ao livro. E no final sempre tem um desafio que eu compartilho com vocês para aplicar no negócio de vocês. E quem quiser participar, vai ser no dia 31, às 20 horas. Eu vou depois publicar, vou colocar nos stories, quando estiver próximo. E vocês estão convidados, é gratuito. E quem quiser participar do nosso clube de assinatura, tem no link da bio, o link para poder se associar. Você paga R$ 97,00 mensais e tem acesso a esse conteúdo, ao conteúdo do box de cada mês e o meu suporte, minha orientação, mentoria comigo, enfim, tem uma série de outros benefícios dentro do clube de assinatura. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Uma ótimo fim de noite, né, para vocês, e a gente vai se falando, ok? Tchau! Muito obrigada. E agora como é que eu faço? Eu vou conseguir compartilhar.